pastor Richard abençoe na mensagem que ele vai transmitir, que haja liberdade dele, ó Deus, que nós possamos estar prontos para ouvir, no nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Bom dia, irmãos. Bom dia. Paz. E Imaculada mandou abraço para todo mundo aqui. Amém. Sentindo a falta de vocês. A glória deles, ela está recuperando. Muito bom. Amém. A cirurgia foi um sucesso. Então ela precisa passar 30 dias em repouso. Mas que é muito difícil para ela. Mas eu estou, nós estamos na casa da mãe dela. Então está muito bom. Obrigado. Glória a Deus. Amém. Irmãos, em nossos últimos estudos do livro de Apocalipse, vimos nos capítulo 6 os primeiros selos sendo abertos e vimos que eles não foram abertos imediatamente um após o outro, mas que foram abertos durante os 7 anos da tribulação, com o 6º selo trazendo o dia do Senhor. Também vimos que o capítulo 7 foi dividido em 2 partes. A primeira parte, ocorrendo antes do capítulo 6, com o selamento de 144 mil israelitas das 12 tribos de Israel. E a segunda parte, ocorrendo no final da tribulação, com uma grande multidão convertida de todas as tribos, línguas e nações diante do trono de Deus. Chegamos agora aos capítulos 8 e 9 e a abertura do 7º selo. Como eu disse, o 6º selo nos leva ao dia do Senhor e ao derramamento da ira de Deus. Então, irmãos, abra sua Bíblia comigo no capítulo 8 do Apocalipse, versículo 1. Quando o Cordeiro ouviu o 7º selo, houve absoluto silêncio nos céus por aproximadamente meia hora. Irmãos, este versículo é muito interessante por 3 razões. Primeiro, porque provavelmente é a primeira vez que há silêncio no céu. Segundo, porque vem depois de termos sido informados nos capítulos anteriores de que há ouvir contínua louvor diante do trono de Deus. A terceira, porque João nos diz um período de tempo específico, 30 minutos. Agora, irmãos, se todos tentássemos ficar em silêncio por 30 minutos, seria difícil e parecia muito mais do que 30 minutos. Surge então a pergunta: por que o silêncio? Acredito que o silêncio se deve à ira, à severidade do julgamento que Deus agora vai derramar sobre Israel apóstata e mundo pecador e impenitente, revelado na quebra do 7º selo. Agora vejo o versículo 2. Versículo 2. Então observei os 7 anjos que se encontram em pé perante Deus, e lhes foram entregues 7 trombetas. Agora, na Bíblia,
Os anjos santos e caídos são divididos em todos os tipos de hierarquias e ordens. O Novo Testamento fala sobre anjos que são chamados de potestades, alguns são chamados de principados, alguns são chamados de governadores e alguns são chamados domínios. No Antigo Testamento, alguns são chamados querubins, alguns são chamados de serafins e alguns são chamados de arcanjos. As classificações e ordens dos anjos dependem do propósito e do desígnio de Deus ao criá-los. No entanto, esses anjos no versículo 2 são muito especiais. O artigo definido nos diz que esses são anjos específicos e que existem apenas 7 deles. O único outro lugar na Bíblia onde encontramos a frase em pé perante Deus está no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 18 e 19. Se você quer abrir, no Lucas, capítulo 1, versículos 18 e 19. Então Zacarias indagou do anjo: como poderei certificar-me disso? Pois já sou idoso e minha esposa igualmente de idade avançada. Ao que o anjo lhe replicou: sou Gabriel, aquele que está permanentemente na presença de Deus. A partir desse versículo, irmãos, podemos dizer que existem 7 anjos do alto escalão chamados anjos da presença. No capítulo 15 do Apocalipse, versículo 7, há 7 anjos que recebem 7 taças de ouro, mas não é dito que elas estão em pé perante de Deus. Esses 7 anjos da presença recebem 7 trombetas. Na Bíblia, as trombetas eram usadas para muitas coisas. Para reunir as pessoas, para fazer um anúncio, por exemplo, a coroação de um rei. Mas a trombeta também é usada para convocar o povo para a guerra. Então, cada um dos 7 anjos da presença recebe uma trombeta. E, de repente, temos uma interlúdio, como no capítulo 7. Veja comigo os versículos 3, 4 e 5 do Apocalipse, capítulo 8. 3, 4 e 5. Aproximou-se um outro anjo e se colocou em pé junto ao altar, portando um incensário de ouro. A ele foi entregue grande quantidade de incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar, de ouro diante do trono. E da mão do anjo elevou-se na presença de Deus a fumaça de incenso, juntamente com as orações dos santos. Então o anjo tomou o incensário, encheu-os com o fogo do altar e lançou-o sobre a terra. E aconteceram trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então,
antes que os anjos da presença possam tocar suas trombetas, anjo vem como incensário e recebe incenso para queimar sobre o altar de ouro, que é o altar do incenso, juntamente com as orações de todos os santos, e as oferece a Deus. Agora, essas orações não são suas e minhas, como eram em capítulo 5. Elas são as orações de Matias sobre o altar no capítulo 6, clamando por vingança. Então o anjo pega o incensário cheio de incenso e as orações e tira fogo do altar de bronze, onde são feitos os sacrifícios queimados, que representa o julgamento, e joga-o na terra. E o julgamento final de Deus começa. E o início dos últimos 3 anos e meio da tribulação, conhecida como a Grande Tribulação. A partir daqui, as coisas começam a se mover muito rapidamente, pois o intervalo entre a abertura dos 6 selos foi cada vez menor, assim como os intervalos entre as trombetas e as taças. Hoje quero examinar rapidamente as 4 primeiras trombetas e me concentrar na 5ª trombeta. Em sermões futuros examinaremos as trombetas 6 e 7. No entanto, antes de fazermos isso, gostaria de fazer uma advertência. Como vocês sabem, o livro do Apocalipse contém descrições que devem ser entendidas literalmente e descrições que devem ser entendidas simbolicamente. Portanto, ao interpretar o livro do Apocalipse, devemos ter cuidado de aplicar as mesmas regras de forma consistente. Por exemplo, se dizemos que a terceira parte do capítulo versículo 7 é simbólica, então temos de dizer que a terceira parte de todos os versículos do capítulo 8 é simbólica. Ou seja, se uma é literal, todas são literais. Se é simbólico, todos são simbólicos. Elas não podem ser literais em um versículo e simbólicos em outro. Além disso, devemos sempre entender Apocalipse como literal, a menos que seja óbvio e simbólico. Como quando João usa a palavra como, o que ele faz em vários lugares ao procurar palavras para fazer seus leitores entenderem o que ele está vendo. Dito isso, vamos dar uma olhada nas trombetas. Abram suas Bíblias comigo no capítulo 8 do Apocalipse e vamos ler de versículo 6 até o versículo 12 do capítulo 9. E aconteceu que os 7 anjos que estavam com as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. O primeiro anjo tocou a sua trombeta e ocorreu grande precipitação de granizo e fogo misturado com sangue, as quais
foram lançados sobre a terra. E assim terceiro de toda a terra foi queimado, e também terço das árvores e toda a relva verde resistente. O segundo anjo tocou a sua trombeta, e algo como uma enorme montanha ardendo em chamas foi arremessada sobre o mar. Por esse motivo, terço do mar transformou-se em sangue, e morreu a terça parte das criaturas que vivem no mar. E terço de todas as embarcações foram destruídos. O terceiro anjo tocou a sua trombeta e precipitou do céu uma grande estrela, ardendo em chamas como tocha, sobre terço dos rios e das fontes de águas da terra. E o nome dessa estrela é Absinto. Portanto, terço de toda a água potável da terra tornou-se amarga, e multidões morreram pela ação nefasta das águas que foram envenenadas. O quarto anjo tocou a sua trombeta, e terço do sol foi ferido, bem como a terça parte da lua e das estrelas, e de maneira que terço delas se escureceu completamente. Assim, terço do dia ficou sem luz, e também terço da noite. Enquanto eu admirava esses acontecimentos, houve uma águia que planava pelo meio do céu, grasnindo em alta voz: ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa dos toques das trombetas que estão prestes a ser entoados pelos 3 próximos anjos. Então o quinto anjo soou a trombeta, e observei uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. Aquela estrela foi entregue a chave do poço do abismo. Assim que ela abriu o poço do abismo, subiu dele fumaça como o de uma colossal fornalha. O sol e o céu escureceram como a fuligem que saía do abismo. Desta fuligem saíram gafanhotos que vieram sobre a terra. Lhes foi concedido poder como os dos escorpiões da terra. Contudo, eles receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas tão somente aqueles que não haviam recebido o selo de Deus em suas fontes. Não lhes foi concedido poder para matá-los, mas para provocar-lhes tormentos durante 5 meses. E a aflição que eles sofreram era como causado pelo pecado do escorpião. Assim, naqueles dias, as pessoas procurarão a morte. Todavia não a encontrarão, desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos fazia lembrar cavalos preparados para a batalha. Tinha sobre a cabeça algo como coroas de ouro, e o semelhante deles era semelhante ao rosto humano. Os cabelos deles eram parecidos com os cabelos de mulher, e os dentes como
aos de leão. Possuíam couraças como armaduras de ferro, e o som de suas asas assemelhava-se ao barulho de muitos cavalos e carruagens, correndo em direção à batalha. Tinha também caudas e ferrões como de escorpiões, e em suas caudas carregavam a capacidade de provocar tormentos à humanidade por 5 meses. E havia um rei sobre elas, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Portanto, o primeiro dos ais já passou, contudo, outros 2 ainda estão por vir. Irmãos, É duro. A primeira trombeta soa e o julgamento de Deus recai sobre a terra e as coisas que crescem nela. Isso lembra a quarta praga que recaiu sobre o Egito, mas desta vez o sangue está misturado com o fogo e o granizo. Aqui chegamos ao nosso primeiro desafio. João pretende que entendamos que essa visão literalmente ou simbolicamente. Eu não vejo razão para não entendê-la literalmente. A Bíblia deve sempre ser interpretada literalmente antes de ser interpretada de qualquer outra forma. A segunda trombeta soa e o julgamento de Deus cai sobre os oceanos e as coisas que vivem no mar. Agora aqui João nos diz que não devemos interpretá-lo literalmente. Ele diz como se fosse uma grande montanha, ou, como diz uma tradução, algo como uma grande montanha. O que poderia ser isso? Gostaria de sugerir que poderia ser uma erupção vulcânica, com lava fluindo para o mar, que poderia ser o mar Mediterrâneo. A terceira trombeta soa e o julgamento de Deus não afeta apenas a natureza, mas pela primeira vez também as pessoas que vivem na terra. Agora, o que poderia ser essa estrela cadente, chamado absinto, que significa amargo? Ela é chamada de absinto porque faz com que um terço da água doce da terra se torne amarga. Então, o que é essa estrela? Bem, quando um meteorito cai na Terra, ela queima ao entrar na atmosfera terrestre e normalmente se incinerará. Agora, imagina um grande asteroide entrando na atmosfera terrestre. Ele parecia uma grande estrela em chamas caindo na Terra. Falamos sobre asteroides atingindo a Terra no capítulo 6. A quarta trombeta soa e agora os céus são afetados.
uma terceira parte do sol, da lua e das estrelas deixou de dar a luz. Você deve lembrar que esta não é a primeira vez que isso acontece. A nona praga que atingiu o Egito foi a escuridão total. E a escuridão cobriu a terra por 3 horas quando Cristo foi crucificado. Depois que esta trombeta soa, o julgamento de Deus se intensifica. João ouviu um águia voando pelo meio do céu, grasnando em alta voz, ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa dos toques das trombetas que estão prestes a ser entoadas pelos 3 próximos anjos. Agora, muitas pessoas questionam a confiabilidade das escrituras por causa desse versículo, que diz que as águias não falam. Mas não vejo razão para duvidar que, em sua visão, dada pelo Senhor, ele tenha ouvido um águia gritando. Tudo é possível para Deus. Agora vamos examinar mais perto o primeiro AI, a quinta trombeta. Com a quinta trombeta temos o início dos horrores da tribulação. Veja os versículos 1 e 2 do capítulo 9. Então o quinto anjo soou a trombeta e observei uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. Agora, essa estrela não é um objeto inanimado, é um indivíduo. Aquela estrela foi entregue a chave do poço do abismo. Assim que ela abriu o poço do abismo, subiu dele fumaça como a de um colosso fornalha. O sol e o céu escureceram com a fuligem do que saía do abismo. O que está acontecendo aqui, irmãos? Veremos demônios sendo libertados do abismo sobre a terra. Haverá uma invasão de demônios sobre a terra. Quem são esses demônios? Eles são os demônios mais perversos, prejudiciais, poderosos e diabólicos, que foram lançados no abismo. Eles são tão perversos e terríveis que Deus, em sua misericórdia, os matavam no abismo. Acredito que esses demônios são aqueles que Pedro fala em 2 Pedro, capítulo 4, versículo 2, capítulo 2, versículo 4. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Ora, se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, aprisionando-os em cadeias abismais tenebrosas, com o propósito de ser reservadas para o juízo. Eu acredito que o julgamento de que Pedro está falando aqui não é o julgamento dos anjos no fim dos tempos, mas Deus usando-os no julgamento durante
a tribulação. Esses anjos caídos, esses demônios, serão libertados sobre a terra no dia do Senhor, quando Deus julgar a terra. No entanto, primeiro temos que responder a pergunta: quem é essa estrela caída a quem foi dada a chave do abismo? Não pode ser outro senão o próprio Satanás. Ele recebeu a chave que libertará seu exército de demônios sobre a terra. Veja os versículos 3 a 11. Versículos 3 a 11, capítulo 9. Desta fuligem saíram gafanhotos que vieram sobre a terra, e lhes foi concedido poder como os dos escorpiões da terra. Contudo, eles receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas tão somente aqueles que não haviam recebido o selo de Deus em suas frontes. Não lhes foi concedido poder para matá-los, mas para provocar-lhes tormentos durante 5 meses. E a aflição que eles sofreram era como a causada pela pecada do escorpião. Assim, naqueles dias as pessoas procurarão a morte, todavia não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá-los deles. O aspecto dos gafanhotos fazia lembrar cavalos preparados para a batalha. Tinha sobre a cabeça algo como coroas de ouro, e o semblante deles era semelhante ao rosto humano. Os cabelos deles eram parecidos com os cabelos de mulher, e os dentes como os de leão. Possuíam couraças como armaduras de ferro, e o som de suas asas assemelhava-se ao barulho de muitos cavalos e carruagens correndo em direção à batalha. Tinha também caudas e ferrões como de escorpiões, e em suas caudas carregavam a capacidade de provocar tormentos à humanidade por 5 meses. E havia um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apollyon. Agora, ao lermos a descrição de João sobre esses demônios, chegamos ao simbolismo. Embora João diga que esses seres demoníacos são gafanhotos, ele está usando a imagem dos gafanhotos para descrever essa horda demoníaca. No capítulo 16, versículo 13 ao Apocalipse, João descreve 3 demônios como sapos. As pragas de gafanhotos são uma das pragas mais severas do Oriente Médio. E por isso que João usa a imagem dos gafanhotos para que seus leitores entendam o que ele está descrevendo. No entanto, em vez de atacar a vegetação, como os gafanhotos fazem naturalmente, eles atacariam as pessoas.
aqueles que não estavam selados com o selo de Deus. Eles não deveriam matar as pessoas, mas atormentá-los. Porém, pela misericórdia de Deus, esse tormento duraria apenas 5 meses. Mas seriam 5 meses de tormento tão terrível que elas desejariam estar mortas. Agora vamos dar uma olhada rápida na descrição que João fez desses demônios. João vê esses demônios aterrorizantes e não sabe bem como descrevê-los, mas faz o possível para seus leitores entendam o que ele está vendo. Ele os descreve como uma tropa de cavalaria pronta para atacar. João não diz que eles usam coroas, mas que em suas cabeças há algo dourado que se parece com coroas, ou que pode se referir aos elmos que os cavaleiros usavam. Embora João os descreva como uma tropa de cavalos prontos para atacar, ele diz que eles tinham o que pareciam ser rostos humanos e cabelos parecidos com os de uma mulher. Essas criaturas que pareciam cavalos, mas também pareciam homens, com cabelos parecidos com os de mulheres, tinham o que pareciam ser dentes de leão. Eles tinham peitorais que pareciam ser feitos de ferro. Essas criaturas aterrorizantes tinham asas e eram tantas que o barulho de suas asas era como o de carruagens atacando um inimigo. Essas criaturas que pareciam cavalos também tinham caudas, mas não eram caudas não comuns. Pareciam escorpiões com ferrões nas caudas, assim como escorpiões reais. Outra coisa aterrorizante é que esse não era um grupo desorganizado. Elas tinham um rei que o comandava, e esse rei era o próprio Satanás. Irmãos, você consegue imaginar como essa visão foi aterrorizante para João e para aqueles que leram? Hoje temos dificuldade em compreendê-lo, mas as pessoas da época de João a compreendiam perfeitamente. O que torna tudo ainda mais aterrorizante é o que o anjo diz: portanto, o primeiro dos ais já passou. Contudo, outros 2 ainda estão por vir. Meus amigos, este não é um momento em que vocês gostariam de estar na terra, pois que Deus está derramando seu julgamento sobre a terra. Diante dessas punições aterrorizantes que se tornam cada vez mais severas a cada etapa da tribulação, eu tenho que perguntar: você está salvo? Você está salvo? Você vai participar do arrebatamento? Ou vai ficar aqui e passar por esse tempo terrível conhecido como a grande tribulação?
Se você ainda não se arrependeu dos seus pecados, coloque seu fé no Salvador, fé na obra consumada de Cristo na cruz e receba-o como seu Senhor e Salvador. Amém. Eu o exorto a fazer isso hoje, pois o tempo é curto e o arrebatamento está próximo. E além disso, se você morrer esta noite, enfrentaria um destino pior do que a grande tribulação. Passará a eternidade no lago de fogo. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos, Pai, por seu amor, sua misericórdia e sua graça. Nós agradecemos, Pai, por sua palavra que é verdadeira e confiável, e que você colocou na sua palavra todos os avisos dos perigos que está vindo sobre este mundo, sobre o julgamento que você vai derramar sobre todos os ímpios e todos que não arrependeram dos seus pecados. Mas, Pai, nós agradecemos por você por provedor uma escape para nós, uma maneira que nós podemos escapar deste julgamento. Você deu seu próprio Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz, pagando o preço por todos os nossos pecados. Todos. É verdade. Todos se convertiram no sangue de Jesus. Oh, Pai, obrigado por esta salvação tão maravilhosa, misericordiosa e amorosa. Pai, eu peço agora, eu oro, se alguém está escutando, mesmo agora, que não ainda arrependeu dos seus pecados, que não colocou seu fé na obra consumada de Cristo na cruz, que elas façam agora. E qualquer pessoa que assistir este vídeo no internet, que elas não arrepender dos seus pecados, que não é salvo, que elas se convencidas da necessidade de salvação pelo seu Espírito Santo, e elas arrependeram dos seus pecados, colocaram sua fé na obra consumida de Jesus Cristo na cruz e recebê-lo como o Senhor e Salvador da sua vida. Amém. Pai, nós oramos em nome do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém.